Senhoras e senhores, hoje o caso de sucesso é a empresária Aline Lobo, do Empório Sementes do Bem e restaurante Sou Bistrô. Aline Lobo tem formação em comunicação social, bacharelado em relações públicas, fundadora e atual sócia proprietária do Empório Semente do Bem e restaurante Sou Bistrô. Com sua criatividade e visão empreendedora, decidiu apostar na ideia de abrir um negócio voltado ao segmento de alimentação saudável, tornando-se referência do mercado amapaense. Senhoras e senhores, vamos receber a empresária Aline Lobo. Obrigada. Boa noite. Olha, gente, eu quero dizer que eu não sou palestrante, então se eu falhar, eu já peço desculpas de antemão. Gostaria de cumprimentar o seu Matheus Silva, presidente do SEBRAE, e toda a sua equipe pela recepção, pelo carinho, dizer que é uma honra eu estar aqui hoje com vocês, contando um pouquinho da minha história. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, cada um que disponibilizou o seu tempo para hoje escutar um pouquinho da minha história. Quero cumprimentar toda a minha equipe lá do Semente do Bem que está aqui. E os que não estão também, do Sou Bistrô, está todo mundo lá trabalhando, ralando enquanto eu estou aqui. Quero agradecer a presença dos meus familiares, amigos, do meu esposo, da minha mãe, que estão aqui me prestigiando. E, gente, eu espero de alguma forma hoje contribuir de forma positiva, acrescentar um pouquinho com a minha história na vida de vocês. Para quem já é empresário, servir de motivação. E para quem ainda não tem o seu negócio, servir de inspiração. E eu vou começar agora a contar um pouquinho da minha história. Opa, aqui. A minha história profissional, ela não começa em cozinha, por incrível que pareça. Como o rapaz mencionou aqui, eu sou formada em Relações Públicas. E logo que eu entrei na faculdade, eu já queria começar a trabalhar. E aí eu, conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, já quero começar a ganhar meu dinheiro. Ela falou, então estuda para concurso, minha filha. Estuda para concurso porque só concurso vai te dar estabilidade financeira. A melhor forma de você começar a ganhar o seu dinheirinho logo passar no concurso. Passar nova, que aí é tranquilidade. Aí eu ficava olhando assim para a cara dela e falava, ai mãe, mas que concurso eu vou fazer? Eu não tenho vontade de fazer concurso ainda. Ela falou, minha filha, passa em qualquer um logo de primeira, e aí depois tu vai fazer um concurso melhor, e aí quando te chegar no concurso dos teus sonhos, aí eu falei, não mãe, mas o meu sonho não é fazer concurso público. E aí, como eu sou bem mandada, a mamãe, toda vez que tinha um concurso, ela ficava, vou te inscrever no cursinho, vou te dar dinheiro para te fazer a tua inscrição e tu vai para lá. E aí eu ia. E aí, durante essa história de ir para cursinho, eu fiz o concurso da FCRIA. Ia para lá, mas eu não ia com aquele brilho nos olhos. Não me dedicava. Então, o resultado disso era não passar em concurso nenhum. Cheguei a fazer um concurso também da Caixa Econômica. Depois vocês vão saber por quê. Mas não consegui passar. Acho que foi o único que eu ainda fiquei assim, ainda me dediquei um pouquinho. E aí, eu sempre falava para ela, mãe, eu tenho 2 sonhos na minha vida. Um é ser bancária, porque eu acho lindo quem é bancária. Todo mundo que trabalha em banco só anda bonito, parece ser muito bem sucedido, e eu quero ser bem sucedida. E o outro, eu quero ser empresária. Não sei o que eu vou montar, mas um dia eu vou ser empresária. E aí ela pegou e disse bem assim, minha filha, então trabalha. Trabalha porque a mamãe ela não tem dinheiro para te dar, para te ir lá, toma minha filha, abre teu negócio. E aí foi isso que eu fiz. Fiquei sabendo de um lugar chamado CIEE, eu acho que existe até hoje, que é um cadastro de estagiários, tudo. E aí eu fui lá, super empolgada, me inscrevi,
Fiz meu cadastro, estava no primeiro semestre de Relações Públicas. Acho que eu estava com 17 anos nessa época. Era 17 para 18 anos. E depois de 2 semanas me chamaram para uma entrevista de emprego. Fiquei feliz da vida. A entrevista de emprego era na NBT, Antiga Norte Brasil Telecom. E quando eu olhei que era Norte Brasil Telecom, eu disse, opa, vai ser minha oportunidade. E eu vou agarrar ela com todas as minhas forças. E aí eu fui para a entrevista, não tinha a mínima noção de como era uma entrevista de emprego. E fui toda arrumadinha, dei uma lida, como é que a gente tinha que se comportar numa primeira entrevista de emprego. E quando eu cheguei lá, gente, tinha muita gente para essa entrevista. Muita gente mesmo, e aí eu, por curiosidade, perguntei, eu disse, quantas pessoas tem aqui para ser entrevistado? Aí a moça disse, tem 39 pessoas, é uma vaga. Eu disse, pronto. Aí eu comecei, sou meio entrosada, assim, comecei a conversar com o outro, e aí eu começava a perguntar às pessoas. E aí, tem experiência com venda? Aí a pessoa fala, tenho, já trabalhei não sei quantos anos, não sei aonde, tenho curso de Relações Humanas, venda, atendimento ao cliente, eu não tinha nada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar lá na minha primeira entrevista de emprego? Vou falar que eu estou no primeiro semestre de Relações Públicas e que eu estou disposta a aprender. E que eu quero muito essa vaga. E aí eu fui, fiz a entrevista a primeira fase, que era a entrevista individual, e tinha a segunda fase, que era a prova de fogo, que eles faziam terrorismo, que era ir lá para o salão e vender. E eu fui. E aí, eu precisava conhecer o produto. Antes de ir para a área de venda, eu fui lá, peguei uns panfletos, comecei a ler sobre os produtos. E quando foi na minha prova de fogo, eu me senti em casa. Cheguei lá, atendi cliente, comecei a vender celular. Se eu tinha dúvida, eu falava assim, um minutinho, eu estou em treinamento, eu estou querendo essa vaga, eu vou ali, bem ali pegar a informação e eu já volto. E foi muito bacana. Passou a prova de fogo, eu cheguei em casa, mamãe, e aí minha filha? Eu disse, mãe, foi bom. Mas eu não tenho qualificação para a vaga, porque tem muita gente muito mais experiente que eu. E eu não tenho experiência nenhuma, eu acho que eles vão apostar numa pessoa mais experiente. Mas, assim, mãe, para mim já serviu de um aprendizado enorme, porque eu me encontrei ali naquele salão. Eu descobri que eu gosto de gente, que eu gosto de trabalhar com pessoas, que eu gosto de vender. E aí, depois de 2 dias, para minha surpresa, eu atendi o telefone. Gostaria de falar com a dona Aline Lobo. Aí eu disse, não pediu para falar com a mamãe, porque era para oferecer cartão de crédito, seguro, sei lá. Era para falar com a mamãe. Para mim, eles... dona Aline, você fez uma seleção, participou de uma seleção para Vivo, não sei o quê. Eu disse, participei. Ele, você foi selecionado. Eu disse, o quê? Ele disse, fui. Eu disse, meu Deus, Ele disse, E, nossa, eu fiquei muito feliz. A NBT, que hoje é a Vivo, Norte Brasil Telecom, foi o meu primeiro emprego. Lá eu fiquei durante muitos anos. Aprendi a vender, aprendi a atender os clientes, aprendi a receber feedback, que foi muito importante para mim, aprender com cada erro ali. Tinha uma gestora maravilhosa, que sempre foi um exemplo para mim, a Girlene Barros. Aprendi a me relacionar com os meus colegas de trabalho e aceitar as diferenças. Então, eu agradeço muito a Vivo, porque se não fosse por ela, talvez eu não estaria aqui contando essa história para vocês. E lá eu fiquei durante muito tempo, entrava gerente, saía gerente. E aí chegou uma época que entrou uma gerente lá que a mulher não foi com a minha cara de jeito nenhum. E aí tudo que eu fazia a mulher implicava. Tudo que eu fazia a mulher implicava. Eu sempre fui uma pessoa que eu procurei me destacar. Eu sempre quis ser melhor mesmo em tudo que eu faço. E aí, às vezes o sucesso, às vezes esse nosso jeito de ser, de querer dar o nosso melhor, de querer fazer tudo muito bem feito, incomoda as pessoas também. E eu não sei se ela se via ameaçada, mas tudo que eu entregava, ela botava um defeito. E eu comecei a me desmotivar, comecei a desgostar, aquele brilho nos olhos acabou, não tinha mais vontade de trabalhar. Eu já ia trabalhar assim porque eu não gostava de faltar no meu trabalho, eu sempre fui muito responsável. Mas chegou uma hora que não deu mais para mim. Eu pedi para eu sair da Vivo e
fiquei muito triste mesmo, porque eu tinha muita expectativa em relação àquele emprego. Mas eu não estava feliz. E aí eu resolvi tirar o meu time de fora. Aí pedi para sair, fiz minha carta de demissão. O superintendente na época disse, não, Aline, vai mudar. Eu disse, não quero mais. Talvez um dia eu volte, mas eu não quero mais. E eu saí, fiquei desempregada. E aí, um dia eu estava na casa da minha avó, a minha tia estava fazendo chocolate caseiro. E aí ela me deu um para eu experimentar. Ela me deu um chocolate para experimentar e eu achei delicioso. Eu disse, tia, é difícil fazer chocolate? Ela disse, não. Eu disse, a senhora me ensina? Ela disse, ensino. Eu falei, faça a lista de material que eu vou comprar e eu vou começar a vender bombons na faculdade. E aí eu peguei, aprendi a fazer bombons, já estava na minha cabeça, eu vou chamar a mamãe e a minha irmã de criação para me ensinar, para me ajudar a produzir o chocolate. E eu já tinha aprendido tudo, foi que eu cheguei lá em casa e disse, chamei ela, chamei a mamãe e disse assim, olha, eu quero vender bombons na faculdade. A mamãe disse, o quê? Eu disse, vender bombons na faculdade, só que eu preciso que vocês me ajudem, porque eu não vou dar conta sozinha. E aí a mamãe sempre ali me dando aquele apoio, tá, Aline, eu já sei que vai sobrar para mim, daqui a pouco tu vai querer só ficar vendendo e vai sobrar para mim que é socorro ficar fazendo chocolate. E aí eu peguei, ensinei para elas, nós produzimos os primeiros chocolates. Eu lembro como se fosse hoje 30 chocolates. Levei para a faculdade e vendi os chocolates em menos de, 40 minutos. Eu ia dando, o pessoal ia comprando. E essa produção começou a crescer. De 30 chocolates, eu passei a levar mais de 350 chocolates para a faculdade. E eu pegava a minha sacolinha todo dia. E às vezes eu chegava na minha sala de aula, já estava com a metade da minha sacolinha vendido. Já o pessoal já não deixava eu estudar mais. O professor estava dando aula. Quero falar com a menina do chocolate, o professor já ficava por aqui comigo. Mas depois eles começaram a entrar na onda também do chocolate. Inclusive, os meus professores eram os meus maiores clientes, porque chegava na época das férias, eu pegava encomendas enormes para eles levarem para os familiares deles que moravam fora de Macapá. E aí, fiquei vendendo chocolate durante muito tempo na faculdade. Eu era conhecida como a menina do chocolate, a menina lá do RP que vende chocolate, é uma delícia. E aí, vendendo chocolate também, eu surgiu uma proposta de eu trabalhar na Fiuk, na Gradiente. E aí a proposta era muito boa, comecei a trabalhar na Fiuk, na Gradiente também, e vendia chocolate. Levava o chocolate para tudo quanto é lugar. E estava muito bem na empresa, a empresa lá, ela quebrou, a Gradiente. E aí eu fui demitida, eu e a minha amiga que nós estávamos lá. E aí nessa mesma época, o meu supervisor, ele gostava muito do nosso trabalho. Então, ele pegou e disse bem assim, Aline, vai ter uma oportunidade em Macapá de trabalhar na Padrão Digital, que é uma empresa foi a primeira empresa que veio aqui para o norte de recarga de celular. Era para a gente vender para comércio, loja, tudo quanto é lugar. Aí eu disse, beleza. E aí eu aprendi uma coisa com tudo isso, que a gente tem que sair de um emprego e sempre deixar a porta aberta. Se você trabalhar com honestidade, com ética, com compromisso, você tem a porta aberta em qualquer lugar. E ele sabia que a gente estava desempregada, eu e essa minha amiga, a Ruane. Ele disse, eu vou indicar vocês. Vocês são muito responsáveis. Aqui a gente não tem como fazer controle de horário. A única forma que eu tenho de saber se vocês estavam lá ou não era ligar para a empresa para saber se vocês estavam cumprindo com o que vocês colocavam no cronograma de vocês. E ele ligava. E toda vez que ele ligava, o gerente falava, não, elas estavam aqui, elas vieram, fizeram o trabalho. Então, eu poderia muito bem estar na minha casa deitada lá e não ir trabalhar. Porque o meu salário estava lá no final do mês. Fazia uma vitrine, mas não, eu cumpria o meu horário. Então, é muito importante a gente deixar uma boa imagem de todo lugar que a gente trabalha. E nós trabalhamos na Padrão Digital durante um bom tempo. Nós pegávamos, eu e ela, a gente estipulava uma meta diária. Vamos vender 10 maquininhas de recarga lá para a Zona Norte. E a gente só vai parar quando a gente vender as 10 maquininhas. Quando a gente não conseguia, a gente ficava decepcionada, eu e ela. Mas a gente usava, sobrava 2, vai ficar 12. E a gente vai lá para o Buritizal e vai vender. E a gente ia de ônibus, pegava uma sacola cheia de máquina e
e vendia, e instalava em tudo quanto é lugar. E aí nós fizemos um trabalho muito bacana lá, mas quando eu estava lá, me ligaram e disseram: Aline, tem uma proposta de emprego aqui no Banco do Brasil. E aí eu fiquei, caramba, lá no Banco do Brasil, era o meu sonho, né? Um dos meus sonhos era ser bancária, mas é de recepcionista. Aí eu disse: Roane, me chamaram lá no Banco do Brasil. Ela disse: tu é doida, tu vai ser recepcionista, vai ganhar muito menos. Eu disse: não interessa, eu vou estar lá no meio. Eu vou estar lá no meio, eu vou conhecer gente, uma hora vai surgir uma oportunidade de eu trabalhar no banco. Mas é concurso. Eu digo: não, mas lá tem os outros gerentes dos outros bancos, eu vou conhecer. Eu tenho que entrar no meio para poder conhecer alguém que vai me dar uma oportunidade. E foi dito e certo. Eu trabalhava ali na superintendência, na recepção, e por ali passava os gerentes de todos os bancos. Banco Real, que hoje é o Santander, Bradesco, tudo. E eu sempre muito solícita com eles, fazia o meu trabalho lá direitinho. E quando foi um dia, esse cara bem aqui, seu Erinaldo, ele chegou comigo e disse bem assim: Aline, tu tem vontade de ser bancária? Eu disse: tenho. Ele disse bem assim: vai surgir uma vaga lá no Unibanco. E eu queria muito que tu te inscrevesse, porque eu gosto muito do teu trabalho, eu acho que tu te encaixa perfeitamente nessa vaga. Mas olha só, não depende de mim, vai depender de ti. Tu vai ter que te inscrever num processo seletivo, ver um pessoal de São Paulo, vai fazer uma seleção. E aí, se der tudo certo, a vaga vai ser tua. Aí deu aquele frio na barriga. Eu disse: Erinaldo, quando eu sair daqui, eu vou me inscrever no site do Unibanco. Fui, me inscrevi, teve a seleção, fiquei em segundo lugar na seleção. Eram 3 vagas, fiquei em segundo lugar. E aí me chamaram no Unibanco, depois de 9 meses da seleção. E o Unibanco, para mim, ele foi outra escola maravilhosa, né? Eu comecei como atendente de salão e eu queria ser gerente. E eu consegui ser gerente. Fiz uma prova, sem ninguém saber. Era uma prova chamada CPA 10, que tinha gente lá no banco que tinha 5 anos e não conseguia passar. Aí eu peguei e disse: bom, tinha oportunidade, as pessoas elas não assumiam o cargo porque não tinham competência para assumir. Que essa prova ela era tipo um pré-requisito para você assumir uma gerência. E aí eu fui lá, me informei como é que fazia a prova, fiz a prova sem ninguém saber, fui para Belém. A prova era 100% de AC, você tinha que acertar 70%, de 100% eu acertei 98%. E eu estudei muito para essa prova, porque eu queria, eu sabia que uma hora a minha oportunidade ia chegar. Foi então que eu fui promovida para gerente Uniclass, gerente alta renda, e ali era uma loucura, eu trabalhava demais. No banco em si a gente trabalha demais, né? Essa ideia de, tá tudo bonitinho, é verdade, está todo mundo muito arrumado, mas está todo mundo ali trabalhando sob pressão. A gente trabalhava muito, a gente tinha hora para entrar, mas a gente não tinha hora para sair. A gente recebia, se ficasse até meia-noite, a gente estava recebendo, mas a gente estava exausto. Então, a gente se alimentava muito mal, comia fora de horário. O meu almoço ele era aquele Cup Nugget, aquele negócio horrível ali. Nugget, o meu almoço que eu levava era miojo, nugget e creme de leite. Era a comida que eu mais gostava de comer no banco. E ali a gente comia engolindo, era 15 minutos comendo, dificilmente tinha uma hora de almoço. E aí foi que eu comecei a sentir muitas dores no meu estômago. Muitas dores no meu estômago, eu vivia à base de antiácido, hidróxido de alumínio, e aí foi que eu me senti muita dor, procurei um médico. O médico, eu fiz uma endoscopia, o médico disse: Aline, tu tá com gastrite. E essa gastrite, ela vai ser curada, lógico, eu vou te dar medicação, mas tu tens que mudar todos os teus hábitos alimentares. Tu tens que mudar, tem que começar a comer frutas, legumes. Eu disse: mas doutor, eu não como uma maçã. De manhã eu comia, sei lá, misto com refrigerante e ketchup. Me alimentava muito mal, uma coxinha ali na Divina Arte, era o Felipe que eu diga. Comia 2 coxinhas e uma torta nega maluca na Divina Arte. E aí eu peguei e disse: não, ou eu mudo a minha alimentação ou eu vou morrer, né? Porque vai evoluir. Ele falou: Aline, tá sério, tem que começar a te cuidar. Eu disse: tá. E eu comecei e foi aí que a alimentação saudável ela começou a entrar na minha vida. Comecei a comer ali do lado do correio, naquele restaurante que tinha, todos os dias. E aí todo dia eu me permitia comer algo diferente. Hoje eu vou comer uma couve, engolir assim a couve, mas não é tão ruim assim.
E aí eu fui gostando, comia ali todo dia, fui gostando, mudei totalmente o meu estilo de vida, comecei a fazer atividade física, era rata de academia, comecei a ficar chata. Felipe já tinha raiva, porque eu já implicava até com o que ele comia. Ele falava, te incomoda com a tua vida, deixa a minha de mão. Ele falava assim, eu não gosto, mas agora ele já está na vibe. E aí, foi muito bom para mim. Fiquei boa, não precisei mais tomar remédio, ganhei disposição, trabalhava melhor, comecei a diminuir 8 quilos do meu peso, fiquei com um corpo bonito, aumentou minha autoestima. Então, a alimentação saudável ela foi algo transformador na minha vida. E aí, eu comia todo dia ali do lado do correio e não mudava o cardápio. Durante um ano ali, eu acho que eu comia a mesma coisa e eu falava assim para a dona, falava, vamos fazer alguma coisa diferente aqui. Eu falava, não, mas o que mais tem aí é opção. Aí eu comecei a enjoar, eu disse, vou começar a fazer minha comida em casa. E aí eu tentei fazer lá uma soja, tentei fazer lá uma comida, mas não ficou legal. Eu disse, bom, para eu começar a fazer minha comida, eu tenho que fazer um curso. E aí foi que eu procurei o SENAC, e na época tinha o curso Cozinhando com Soja e Forno e Fogão. Aí eu peguei, fiz o curso, me identifiquei ali com o ambiente, com o curso, e comecei a fazer minha comidinha. E eu tinha 2 colegas no banco, que toda vez que eu fazia alguma coisa, eu levava para elas, a Renata e a Roberta. E aí elas comiam, Aline, traz para a gente comprar. Eu falava, não, eu trago para vocês comer. Não, Aline, a gente te ajuda. Traz, dá para o pessoal no banco. Caramba, tua comida é muito gostosa. Aí eu, opa. Aí a Renata disse, Aline, por que tu monta alguma coisa de comida saudável? Eu disse, será, Renata? Ela disse, tua comida ela é boa, cara. Aí eu falava, mas Renata, eu não sou cozinheira. Não tenho nada. Eu falei, ninguém nasce sabendo. Vai te aprimorando, o negócio vai... E aí foi que eu pensei, eu disse, gente, não tinha opção em Macapá. Eu queria um delivery para mandar para o banco, não tinha um delivery para mandar lá para o banco. Na época, acho que tinha 2 lugares, em 2009 que vendia, 2008, 2009 que vendia comida saudável. E aí eu pensei, eu disse, olha, se a alimentação saudável ela foi algo transformador na minha vida, eu posso montar um negócio que através da alimentação também eu vou mudar a vida das pessoas. Eu me senti tão bem. Deve ter tanta gente que está passando pelo mesmo problema que eu, problema de saúde. Afinal, o alimento ele adoece e o alimento ele cura também. E aí foi que eu disse, eu vou montar um negócio de comida saudável. E aí eu fui fazendo o curso, fui me qualificando. E aí, por coincidência, eu não tinha intenção nenhuma de sair ainda do banco. Então eu sabia que eu ia ter que chamar pessoas para trabalhar comigo. E aí, coincidentemente, veio uma prima minha do Porto Grande, onde ela trabalhava de cozinheira numa cozinha industrial. E aí eu chamei ela para trabalhar comigo. Ela falou, Aline, eu cozinho para peão. Minha irmã não vai dar. Eu disse, não, Sica, mas eu te ensino. Eu aprendi também. Ela disse, bom, se tu estiver disposta a me ensinar, a gente aprende junto e eu abro esse restaurante junto contigo. E aí, na época, a gente testou umas receitas, deu para todo mundo experimentar em casa. A panqueca, que até hoje é um sucesso lá no Delícia Saudável, nós fizemos. E aí eu chamei uma outra prima minha para ser recepcionista. Ela era super simpática, gente boa, disse, Edilane, a vaga é tua. E aí eu já estava com a minha equipe toda montada, só não tinha lugar. Aí eu peguei, eu não vou alugar ponto, porque eu tenho mau dinheiro para começar, como é que eu vou alugar ponto? Aí chamei a mamãe de novo. Mãe, me dê a garagem da sua casa que eu vou fazer um restaurante aqui do lado. Ela disse, como, menina? Eu disse, mãe, eu vou só colocar essas suas cadeiras aqui de festa. Ela tinha muita cadeira de festa, minha família sempre foi muito festeira. E aí eu vou colocar um richô aqui, eu vou usar suas coisas da cozinha por enquanto, depois eu compro as minhas, e a gente vai começar esse restaurante. Na época, eu peguei... não tinha todo o dinheiro. Aí eu pedi dinheiro do Felipe. O Felipe sempre foi muito poupador, já era funcionário público, tá vendo? Começando. E aí ele me deu dinheiro para eu começar, para eu comprar um richô. E aí eu disse bem assim, Sica, vamos começar a montar o nosso negócio. Eu só preciso de uma semana para eu divulgar o negócio, porque era ali no Pacoval, sem
nada que atraísse a pessoa para ir para ali, não tinha nada. Hoje tem tudo ali, mas antes não tinha nada, só tinha a garagem da casa da mamãe. Inclusive o seu Matheus foi um dos meus primeiros clientes. Quando eu estava procurando as fotos aqui, eu encontrei uma foto minha com o seu Matheus. Ele foi assim, tipo, nos primeiros meses o seu Matheus começou a frequentar, ia todo dia, então era bom, né, seu Matheus, a comida. E aí eu peguei, fui no Word, fiz, eu não tinha dinheiro para comprar panfleto. Aí fui no Word, fiz, venha conhecer o Delícia Saudável, comida leve, saborosa. E eu fiz várias cópias, tirei xerox, fiz várias cópias, tirei assim na régua, um por um. E aí eu comecei a dar para as pessoas. Ia na rua, dava para as pessoas o meu papelzinho. Olha, vai lá conhecer meu restaurante, ia lá no CIOSP, que era o órgão público mais perto, nas escolas, e falava bem assim, moça, vai lá conhecer meu restaurante, é de comida saudável. A pessoa olhava assim, comida saudável, ninguém falava em alimentação saudável nessa época. E aí, era um desafio para mim, tirar esse preconceito das pessoas de que a comida saudável ela não era boa, quando que poderia sim ser leve, saborosa, deliciosa, igual a Delícia Saudável. E eu pegava, gente, eu ia todo dia. Eu ia, até, desde antes de inaugurar o restaurante. Inaugurou o restaurante, o que eu fazia? Ia ali aquela FAB todinha, sozinha, colocava papel de panfleto em carro, voltava, ia na frente do palácio, entrava lá, dava para a recepcionista do palácio, vai lá no meu restaurante, vai inaugurar, vai ser muito bom, fala para o teu amigo. E aí, para a gente conquistar um sonho de abrir o nosso negócio, a primeira dica que eu dou para vocês é a gente não esperar o cliente. É a gente ir atrás do nosso cliente. Porque se a gente ficar esperando sentado ali, o nosso cliente ele não vem atrás da gente. Então a gente tem que criar formas inteligentes da gente chegar ao nosso cliente. Quando o seu Marcos falou na entrevista dele, ele disse a gente ia lá para o salão, chamar o nosso cliente, porque o nosso box ele ficava no corredor, que não era tão privilegiado. Então, a minha localização ela não é privilegiada. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir atrás do meu cliente. E aí, o Delícia Saudável inaugurou. Claro, foi toda a minha família em peso, minha sogra, meu sogro, todo mundo foi lá me prestigiar. Mas foram 3 clientes de fora. Mas aí eu cheguei com os 3 clientes de fora e disse, e aí, gostou da comida? Aí os clientes pegaram e disseram, muito boa. Eu digo, então o senhor vai me fazer um favor. O senhor vai falar para um amigo, para vir aqui no nosso restaurante, diz que aqui é muito bom. E se o senhor, quanto mais amigo o senhor trouxer, eu vou lhe dar um desconto. E eu fazia esse feedback quando eu estava. Quando eu não estava, a Edilane fazia. Eu doutrinava a Edilane para ela chegar, ser muito simpática e pegar sempre esse feedback do cliente, porque é muito importante. A gente precisa saber o que o nosso cliente está pensando. Por mais simples que seja ali o lugar, era a garagem da casa da minha mãe, não tinha ar-condicionado, era simples, mas a gente já tinha uma vontade enorme de vencer, de crescer. Então, para mim era muito importante saber o que o meu cliente ele estava pensando, mesmo naquele comecinho. E aí, o Delícia Saudável ele inaugurou, tudo foi melhorando, à medida que ia melhorando, eu ia colocando uma mesa melhor, ia arrumando o ambiente ia ficando simples, mas muito aconchegante. Climatizamos, o negócio começou a crescer. Na época, uma coisa que os clientes pediam muito era serviço de delivery, nós colocamos o serviço de delivery, eu financei uma moto, coloquei o serviço de delivery. E aí chegou uma época que não tinha mais, a gente não tinha mais condições de atender as pessoas no almoço, porque olha, vocês podem ver, tinha 1, 2, 3, eu acho que tinham 5 mesas só. Então, os clientes eles iam embora porque não dava tempo de esperar a outra comer para voltar para trabalhar. E aí foi que, nesse momento, que nós estávamos assim bem, assim no auge, todo mundo queria ir no Delícia Saudável, conhecer o Delícia Saudável, ficava curioso para saber, foi que surgiu uma oportunidade. E aí, nós chegamos no ponto de ter uma visão empreendedora. Foram lá atrás de mim, me oferecer um projeto de um prédio, onde eles estavam idealizando um restaurante no 3º andar, e com clínicas de estética, estúdio de pilates,
tudo ligado à área de saúde. Aí eu peguei e disse bem assim, caramba, é a minha oportunidade de dar mais conforto para os meus clientes e de crescer. Já pensou? Num lugar maior, ali no centro da cidade. Aí o lugar estava cru, tinha que ter muito investimento ali dentro. E aí eu resolvi assumir esse risco. Mas antes de assumir esse risco sozinha, eu peguei e chamei o Felipe. Ele até coça a cabeça. Aí eu disse, vida, olha essa proposta. Mostrei a planta do negócio, falei, isso aqui é a minha oportunidade de fazer o Delícia Saudável alavancar. Mas eu não tenho dinheiro, eu preciso de um sócio. E aí ele pegou, ficou pensando, será que eu quero essa dor de cabeça para mim? Eu estou bem ali onde eu estou. E disse bem assim, tá bom, eu vou investir junto contigo. E aí eu senti necessidade de sair do banco nesse momento, porque eu precisava me dedicar, era um negócio muito maior, eu precisava de uma equipe maior. Então, a gente apostou tudo ali. Peguei, saí do banco, negociei minhas contas, peguei tudo que eu tinha de dinheiro para a gente investir. O Felipe pegou tudo que ele tinha guardado. E nós vendemos carro, ele vendeu o carro dele, na verdade. E a gente investiu ali naquele lugar. Ficou um lugar lindo, um lugar super aconchegante. Saí do banco, só pra gente, que depois eu vou falar um pouquinho mais na frente. Depois de 3 meses que eu saí do banco, de 3 meses que o restaurante inaugurou, eu descobri que eu estava grávida, então era só felicidade. Nossa, estou no auge do meu negócio, está dando super certo, lotado de cliente, estou realizando o sonho da minha vida. E aí foi muito bom, o lugar ficou lindo, eu e o Felipe, a gente sempre procurou fazer algo muito caprichoso para o cliente. Só que durante 6 meses deu muito certo mesmo, e depois começou a dar tudo errado. O cliente ele sumiu de lá. Aí eu ficava, meu Deus, cadê os clientes? E a primeira dica que eu vou dar hoje para vocês, a segunda dica, desculpa, antes da gente fechar o negócio, a gente tem que pesquisar sobre aquilo, tem que planejar, tem que saber se aquele lugar ali realmente ele é acessível para os clientes, se tem lugar para estacionar, tem que analisar todos os riscos desse negócio. E nós não fizemos isso, nós nos empolgamos, foi aquele momento assim de ficamos entusiasmados com o projeto. E aí, deu o 7º mês, o cliente começou simplesmente a sumir. Ninguém subia mais as escadas, eram 3 halls de escada, porque na época o projeto que ofereceram para a gente era um projeto que tinha elevador, e que logo depois da inauguração, depois de alguns dias já ia ter o elevador, passaram meses e não tinha elevador, e o nosso negócio começou a quebrar. Não entrava cliente, porque o cliente ele tinha toda a razão. Como é que o cara fica subindo todo dia escada para ir lá comer no restaurante? Várias vezes tinha uma cliente que era cadeirante, que ela adorava a nossa comida. O marido dela ia carregando ela, sentava e os nossos funcionários iam lá ajudar a pegar a cadeira de roda dela. E eu ficava envergonhada, que eu falava, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Lá na casa da mamãe estava lotado, não tinha onde botar gente, eu vim para cá. A minha comida ela é muito boa, a minha equipe é muito boa, é tudo muito bom. E começou a dar errado. A gente não tinha dinheiro para pagar funcionário. O Felipe começou a tirar do salário dele para pagar funcionário. Usamos tudo que a gente tinha de recurso, porque como deu muito certo ali nos 6 primeiros meses, a gente já tinha conseguido juntar uma grana. Só que aí tinha que pagar aluguel, tinha que fazer a reposição de mercadoria no outro dia, e a gente não tinha dinheiro para isso. Na época, eu nunca esqueço que o Felipe ele sentava, assim, a gente chegava de lá, mesmo sem movimento, a gente chegava assim meia-noite em casa, ele olhava para mim e ele falava assim, o que a gente vai fazer? Eu falava, não sei, amanhã vai ser melhor. E uma coisa que eu tenho a dizer para vocês é que sempre nas dificuldades a gente não pode perder o nosso otimismo. O empreendedor, ele não pode perder o otimismo, ele não pode perder a fé. Porque se ele esmorecer aí que o negócio não vai dar certo mesmo, eu falava, não, mas amanhã vai ser melhor. E passava 9 meses, 10 meses, aí o Felipe chegou comigo e disse assim, olha, Aline, não vai mais dar. A gente vai entregar o ponto, vamos ver se a gente consegue vender tudo. E a gente vai fechar, porque eu não aguento mais ficar devendo às pessoas,
Eu nunca tinha ficado devendo ninguém na minha vida. E eu fico muito envergonhado de estar com meu cartão de crédito no vermelho. O cartão de crédito era uma bola de neve. Ai, meu Deus. E nessa época, nós não tínhamos dinheiro para comprar. Meu Deus, não vou parar. Para comprar nada. Nem sequer uma fralda descartável para a Alice. E foi isso que aconteceu. A gente teve que contar com a ajuda de muita gente, da nossa família, da minha mãe, dos pais do Felipe, que na época, nossa, foram maravilhosos com a gente, dos amigos que faziam baby chá, um dava baby conforto, e assim a gente tinha assim uma força, né, para continuar. E aí nós vendemos tudo, fechou, quebrou, fechou. O Felipe disse, vamos esperar a Alice nascer, depois a gente vê o que a gente faz. Por mim, tu volta para banco, eu tenho certeza que tu não vai ficar sem emprego, e eu não quero mais, porque eu envelheci 5 anos em 1 ano, e eu não quero isso para mim, eu não quero isso para ti. E aí eu fiquei triste, porque eu disse, meu Deus, mas eu saí do banco para realizar um sonho, e eu não acredito que esse sonho tenha acabado. E aí eu disse, mas eu vou esfriar a cabeça. A gente passou por muito estresse. Eu acho que a Alice assim, é um milagre de Deus, porque eu tinha tudo para se perder a Alice de tanto estresse que eu tinha. Vivia triste, e ela é a pessoa mais alegre que eu conheço. E aí foi que eu comecei, fiquei em casa, cuidava da Alice. E eu tive a ideia de ficar fazendo bolo caseiro, porque eu não consigo ficar parada. Até para dizer para o Felipe, olha, eu não quero sair desse ramo. Vamos apostar de novo. Ele falava, todo tempo ele me cortava logo. Eu não quero mais, se tu quiseres, mas eu, por mim, tu volta para banco. E aí foi que nós pegamos, eu fiquei trabalhando em casa, e aí eu chamei, um dia foi uma amiga minha lá, eu quero pedir para a Ariane levantar. A Ariane, ela foi um anjo. Levanta, Ariane, eu quero que você dê uma salva de palmas para a Ariane. A Ariane, ela foi um anjo que apareceu na minha vida. A Ariane disse bem assim, amiga, tu não vai desistir. Eu não vou deixar tu desistir. Teu negócio é bom. Tu ama o que tu faz, eu não vou. E a Ariane é da Doce Brigadeiria, gosta também de trabalhar com comida. Ela disse, eu vou te ajudar. A gente vai atrás de um ponto, a gente vai usar o recurso que vocês têm, porque como a gente conseguiu vender ali tudo muito barato, mas a gente indenizou os funcionários, pagou tudo assim, ficamos mais com cartão de crédito ali, porque não tinha como pagar, era muito alto o cartão de crédito. E ela disse, a gente vai dar um jeito. E Felipe, tu não desiste também, porque tu tem que estar junto com ela. Vocês começaram junto, quebraram junto e tu... Ele falava, olha, é o seguinte, vocês duas se resolvam. Eu vou ajudar a começar, mas eu não quero continuar. Mas até hoje ele está. E aí eu peguei, a Ariane viu um ponto, tudo, conversou com o dono. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, é que mesmo com toda essa dificuldade que a gente passou, eu tenho muito orgulho de dizer que durante esses 8 anos que a nossa empresa existe, a gente nunca atrasou um dia o salário do funcionário. A gente não tinha dinheiro para comprar a fralda descartável da nossa filha, mas a gente dava nosso jeito e todos os dias, todo quinto dia útil do mês, o salário do nosso colaborador estava na mão deles, porque a gente tem que ter muito respeito por cada um deles. Ali, naquele momento de dificuldade, eles não arredavam o pé. Eles estavam ali com a gente, eles falavam bem assim, Dona Aline e seu Felipe, a gente está com vocês, nós somos uma família. E isso para a gente foi muito importante, foi um combustível ali.
E voltando para a história do Novo Ponto, recomeçamos ali na Mendonça Furtado, onde até hoje estamos ali. Desde a hora que a gente abriu aquele ponto, ele é tão abençoado que desde o dia que a gente abriu a primeira vez, nunca mais deixou de entrar cliente. E a gente nunca precisou ficar fazendo propaganda, porque o cliente estava morrendo de saudade da comida do Delícia Saudável. Então a gente abriu, já começou a lotar. Depois de 5 meses, as nossas contas elas já estavam no azul. E aí, vem mais uma dica que eu dou para vocês. É que para uma empresa ela crescer, ela precisa ter administração financeira. A gente precisa calcular todos os riscos. Hoje, eu com o Felipe, antes da gente investir em qualquer coisa, antes da gente comprar qualquer coisa, a gente vai lá e pesquisa, vê se realmente é viável, vê se realmente é necessário. E nós aprendemos muito com tudo isso. Essa falência, porque quebrou mesmo, não deu certo, quebrou, ela serviu de muito aprendizado para a gente. E graças a Deus, depois que o Delícia Saudável ele começou ele voltou, ele só teve crescimento. Cresceu. Portas incríveis começaram a se abrir. E comecei a realizar um dos meus sonhos, que era fazer gastronomia em São Paulo. Fui para São Paulo. O restaurante já tinha condições ali de pagar um curso para mim. Ia todos os meses para São Paulo. Comecei a viajar bastante para fazer curso. Eu tinha sede de aprender, eu queria melhorar cada vez mais, eu estava muito empolgada, porque, caramba, não era para estar acontecendo nada daquilo, e tudo estava dando certo. E outra coisa que eu tenho para dizer para vocês, que eu ia falar ali quando eu comecei a falar da Ariane, tem uma frase que diz que tudo que você precisa para que um sonho seja realizado é alguém que acredite nele. E eu quero te agradecer, Ariane, por tu ter acreditado no nosso sonho, por tu ter acreditado junto com a gente que ele ia dar certo, e deu. Graças a Deus. E aí o negócio ele começou a dar tão certo, que aí eu indo para São Paulo, eu fazia umas compras ali pela zona cerealista, eu ficava olhando aquelas lojas, aqueles empórios naturais. E aí eu falava, meu Deus, que coisa fantástica. As pessoas, elas olham, dá vontade de comer, elas experimentam e eu posso levar na quantidade que eu quiser. E eu fiquei, toda vez que eu ia, eu trazia excesso de bagagem, porque eu vinha com sal rosa, com linhaça, E eu peguei e disse para o Felipe, eu disse, amor, lá em São Paulo tem umas lojas que vendem produtos naturais. E eu acho que se a gente investir numa loja dessa aqui em Macapá, ela dá certo. Nessa época, diferente de 2009, aqui é 2016... As pessoas elas já respiram alimentação saudável. Todo mundo está correndo, está na academia. Então, o tema é alimentação saudável, o me cuidar. Hoje, todo mundo super curte. Então, você falar de que eu estou fazendo uma atividade física, hoje as pessoas elas acham o máximo. Antes era, credo, alimentação saudável. Era assim que as pessoas elas me recepcionavam quando eu pedia para ir no meu restaurante. Foi que a gente ficou aí 1 ano pesquisando o mercado, juntando um dinheirinho, e nós abrimos o Empório Semente do Bem. O Empório Semente do Bem, ele é uma loja totalmente pensada, totalmente original, super moderna. E outra coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês é que para a gente abrir essa loja, nós fomos atrás de profissionais para ajudar a gente. Um bom arquiteto, consultoria financeira, marketing. Então, tudo isso ajuda, essas ajudas de outros profissionais ajudam o nosso negócio a ter um posicionamento melhor no mercado. E aí o Delícia Saudável, o Empório Semente do Bem nasceu, mais um sonho que foi realizado. Junto com o Empório Semente do Bem, eu tive a ideia de fazer uma cozinha de cursos, porque como eu já tinha me formado lá em gastronomia funcional, eu disse, bom, eu vou ensinar outras pessoas também a cozinhar. E aí, na hora que eu dar o curso,
é o meu potencial cliente, então ele vai sair lá do curso e vai comprar. Então é uma forma de movimentar a loja. Junto com tudo isso, eu trouxe chefes de fora para dar curso, amigos meus que eu conheci. E, assim, a loja, graças a Deus, foi inaugurada em novembro de 2017. Estou meio perdida no tempo. 2016 ela completou 1 ano. E junto com a loja, nós tivemos a ideia de começar a produzir a nossa farofa, que a gente já vendia no Soul, no Semente do Bem, e a granola, que eu já fazia assim para alguns clientes. E o negócio começou também a dar certo. Nós profissionalizamos o produto, fizemos uma embalagem, um trabalho de marketing em cima dele, chamamos uma engenheira química e eu quero frisar aqui que o apoio do Sebrae foi fundamental, porque todos esses profissionais que ajudaram a gente a criar essa marca de granolas e farofas foi daqui do Sebrae, foi com as consultorias. E também as granolas e as farofas, elas começaram a ser vendidas em todos os supermercados daqui da cidade. Eu quero, assim, agradecer ao seu Marco também. O Santa Lúcia, ele foi o primeiro lugar a abrir as portas para mim. O Caian me atendeu super bem. Ele disse que ele ia apostar no meu produto. Foi a primeira pessoa que ele está no meu produto. Eu já tinha falado com muita gente. Mas o Caian disse bem assim, Aline, o Santa Lúcia ele é uma empresa que ele aposta no mercado local. Ele quer que cada vez mais os empreendedores produzam para a gente vender o que é da gente. E aí o Santa Lúcia foi um sucesso. Quando o Santa Lúcia ele me abriu as portas, todos os outros supermercados começaram a abrir também. E hoje, esse produto ele é um sucesso. Um sucesso e, graças a Deus, aí tem dias que de 15 em 15 dias a gente está repondo estoque e tem a sua qualidade. E aí, gente, em 2017, eu com o Felipe, a gente começou a participar, já tinha participado dos festivais de gastronomia, chefes na praça, Amapá Sabor, e a gente via que a gente ficava um pouco limitado para fazer alguns pratos. A gente acabava vendendo pouco porque o nosso Delícia ficava ali muito ligado ao funcional. E a gente estava ali para vender também. E nós tivemos a ideia de mudar o nome, dar um novo posicionamento de mercado para a marca Delícia Saudável. Por quê? O mercado de alimentação saudável estava crescendo? Estava, mas o da boa gastronomia também. Então a gente teve a ideia de fazer um novo cardápio. Continuou com todo o cardápio do Delícia Saudável, mas nós incluímos carnes especiais, mesa libanesa, massas, risotos, um outro tipo de gastronomia para atender um novo público. Foi uma ideia meio que perigosa, porque eu poderia perder também meus clientes do Delícia Saudável. Mas nós chamamos uma empresa de marketing, onde eles fizeram todo um trabalho de conscientização do cliente, dizendo que ia mudar o nome, mas a qualidade ia continuar a mesma, que o cardápio saudável ia permanecer. E, gente, eu posso dizer para vocês que foi a melhor decisão que a gente tomou na nossa vida para o Delícia Saudável. Foi transformar o nome Delícia Saudável em Soul Bistrô. Porque, financeiramente, isso foi muito bom para a gente. Nós mudamos o ambiente, deixamos um ambiente muito mais aconchegante para o nosso cliente. E foi um risco aí que nós corremos, mas que deu super certo. E ser empresário é isso, é a gente correr risco. E o melhor, correr risco e ser positivo financeiramente, que é isso que a gente está buscando também. Então, assim, permaneceu a qualidade, o cardápio e colocamos novas opções. Então, hoje o cara que vai com a mulher dele, que quer comer a salada, ele vai e pede o Angus Beef dele. Pede um bife diante, então ele vai lá, colocamos uma cervejinha, fomos um pouco taxados por isso, mas aí a gente explicava para o cliente, não, e o negócio deu certo também, colocar a cervejinha lá. E não, o pessoal do Soul Bistrô, ele não está aqui, mas eu quero fazer um agradecimento para eles também, porque agora esse horário eles estão lá ralando, e eles são a ferramenta para tudo isso acontecer.
E aí eu vou falar um pouquinho aqui da minha equipe, do quanto eles me inspiram, do quanto a nossa empresa, ela respeita cada colaborador. A gente, desde quando eu abri lá em casa, eu tinha certeza que para minha empresa ela dar certo, eu tinha que tratar meu funcionário muito bem. Ele não era só um colaborador que estava ali para cumprir o horário dele. Eu sempre tive isso na minha cabeça, que o meu colaborador, ele não é só funcionário que está ali todo dia, ele também é meu amigo. Então, eu sempre dei muita abertura para os meus funcionários, para eles conversarem com a gente, falar o que está acontecendo. Sempre procuramos motivar eles, fazendo reuniões, proporcionando ali cursos de qualificação, confraternizando com eles, porque é muito importante a gente ter esse momento de descontração. Eles mesmos se reúnem para fazer um churrasco na casa de algum, sem a gente estar ali influenciando, eles fazem questão de estar ali juntos, confraternizando. E eu acho que uma empresa, ela só dá certo se o funcionário, ele trabalha, eu acho, não tenho certeza, se ele trabalhar com amor. Se ele trabalhar com amor, ele se dedica. E se todo mundo se dedica, não tem outro resultado a não ser o sucesso. E eu vou colocar aqui um vídeo para vocês, que foi um vídeo feito por eles, na época daquele negócio que tiro foi esse. Esse vídeo aí, gente, ele ocorreu porque no final do ano, vocês sabem que quem já é nosso cliente, a gente fecha o restaurante durante uns 15 dias. Só que antes da gente reabrir o restaurante, a gente chama os funcionários ali hoje para o Semente do Bem, para a gente fazer treinamento do cardápio novo, conversar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer no próximo ano. E eles mesmos ali, brincando, a equipe do Semente do Bem e do Sou Bistrô fizeram um vídeo. E é muito bom saber que, mesmo sendo duas empresas diferentes, eles têm, eles conseguem também estar motivados um com o outro. As empresas, eu acho que a nossa motivação, assim, ela passa para todo mundo, a ponto de eles se darem muito bem, apesar... Lógico, todo lugar tem briga, tem confusão, mas eles se resolvem, eles se gostam, e isso para a gente é muito bom, saber que o nosso trabalho está dando certo, né? Porque às vezes dentro de uma empresa você vê que tem uma equipe para o lado e uma equipe para o outro, e um lá no centro da cidade, outro no Pacobal, quando eles se encontram, eles sempre fazem desse momento uma diversão. E aí deu tudo certo, as portas começaram a se abrir, como eu falei para vocês. Em 2015 eu tive um reconhecimento que eu nem nos meus melhores sonhos eu imaginava, que era ganhar o prêmio o maior prêmio da gastronomia brasileira, que foi o Prêmio Doma. Eu fui embaixadora da gastronomia no Amapá. Não tem dinheiro que pague esse reconhecimento. Não tem dinheiro no mundo que pague a emoção que eu senti. Junto com ele, o restaurante, ele ganhou vários prêmios, 2016, melhor restaurante, 2017, e agora no Brasil Sabor, melhor restaurante do segmento também. Ganhei o Festival do Pirarucu, na época fui representar o Sebrae lá em Brasília, cozinhei com o Vitor Croco, que é um cara que eu tinha muita vontade de cozinhar com ele, então foi mais um sonho realizado. E do que a gente planta, a gente sempre colhe bons frutos, né? E de tudo isso, eu colhi muitas alegrias. E aí, gente, eu vou falar rapidamente aqui sobre a minha visão de futuro. Agora, em junho de 2018, o Semente do Bem, ele teve o privilégio de participar da maior feira de produtos saudáveis da América Latina, a Natural Tech. E ali nós fomos apresentar a nossa granola e a nossa farofa artesanal. E hoje,
Essas farofas e essas granolas, elas são vendidas em todos os estados do Brasil, praticamente. A nossa meta é até final do ano estar em todos, mas já estamos em bastante São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, está indo para Salvador, Paraná, São Luís, já tem alguns pontos aqui em Belém, e isso para a gente é muito emocionante, porque eu imaginava sim que a nossa empresa ia longe, mas eu ainda não imaginava que fosse tão rápido. E assim, graças a Deus, é um sucesso, as granolas e as farofas, todo dia tem demanda, graças a Deus. Agora, em setembro desse ano, nós vamos inaugurar nossa primeira filial do Delícia Saudável, para atender o pessoal da Zona Sul, em uma loja que acho que ela inaugura agora lá pelo dia 15 de setembro, ali ao lado do Shopping Macapá. Em 2019, o nosso projeto para o Semente do Bem é abrir um em Belém do Pará, e nós vamos abrir, e futuramente fazer desse empório uma franquia, com a ajuda do Sebrae também. E para o Soul, gente, é trabalhar da forma como a gente trabalha, melhorando cada vez mais. O restaurante ele tem 8 anos, ele completou 8 anos agora em agosto. E para a gente é motivo de muita alegria saber que a gente está completando mais um ano de aniversário, visto que a gente já passou por uma dificuldade que eu jamais imaginei passar na minha vida. E é a gente melhorar cada vez mais, né? E aí eu finalizo essa palestra dizendo para vocês que a grandeza existe para aqueles que desejam ser grande. Quem tem um pensamento pequeno vai continuar sendo pequeno. E quem é otimista, audacioso, vai ser grande. Para a gente que é empresário, a gente tem que pensar dessa forma, porque senão a gente não sai do lugar. E aí, eu quero ler para vocês 2 citações aqui para eu finalizar a minha apresentação. A coisa mais incrível de vencer não é a vitória em si, é você poder contar, ensinar outras pessoas sobre como você fez, por que você fez, de que maneira você fez e com que considerações você fez. São os valores que você pratica que levam em conta. Se você chegar ao sucesso passando por cima dos seus valores, dificilmente você estará pleno. Na verdade, este terá sido seu maior fracasso. Costumo dizer, mesmo que você tenha tido sucesso e dinheiro, se você não for feliz, se você não se sentir leve, pleno, satisfeito e orgulhoso, sua trajetória não será uma história que merece ser contada, mas apenas um fracassado bem remunerado. Então, esse livro é uma citação do autor Caio Carneiro. Esse livro ele foi escrito por Caio Carneiro. E, gente, eu tenho muito orgulho de contar a minha história, porque eu não precisei passar por cima de ninguém. Eu não precisei ferir os meus valores, os meus princípios para chegar onde eu cheguei. Tudo que eu consegui, eu e o Felipe, foi sendo muito honesto, tendo muito respeito pelas pessoas e tendo muita fé em Deus. Eu acredito que quando Deus ele fecha uma porta, ele abre outra muito melhor, e foi isso que aconteceu com a gente. Ser empresário hoje não é fácil. Eu não vou dizer para vocês que esse mar de rosa, como vocês viram, a gente quebrou e conseguiu recomeçar. Tem muita gente que não consegue recomeçar. Mas eu acredito que a essência de ser empresário é você se reinventar cada dia. É você procurar formas de atrair o teu cliente todo dia. E principalmente amar o que você faz. Porque você só é feliz fazendo o que você ama. E eu sou totalmente e loucamente apaixonada pelos meus negócios. E eu tenho absoluta certeza que eles só têm a prosperar. Eu quero chamar o Felipe para ele subir aqui. Ele e a Alice. E eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para ele. Quero agradecer de coração a presença de cada um de vocês aqui. Eu espero ter acrescentado de alguma forma. Eu espero de alguma forma ter acrescentado de forma positiva na vida de vocês. E no começo eu pensei em falar isso, mas eu esqueci com nervosismo. Eu quero parabenizar, se tiver aqui algum nutricionista, pelo seu dia.
nutricionista ali no Semente do Bem, são os nossos maiores parceiros. Eles são essenciais ali para a gente como parceiro. E dizer que eu estou muito orgulhosa de ter sido a única mulher, de ter sido convidada aqui para palestrar para vocês. É empoderamento feminino que chama, né? E muito obrigada, boa noite. Muito obrigada mesmo. Vamos aplaudir. Empresária Aline Lobo, nosso caso de sucesso, sendo aplaudida de pé aqui.